fadinha, olá criança, seja muito bem-vindo a mais uma história do nosso canal. E hoje eu quero relembrar com você a história da morte e da ressurreição de Jesus. Então, criança, a gente pode ler sobre a morte e a ressurreição de Jesus no livro de Lucas, a partir do capítulo 22. Nós também vamos ler essa história lá no livro de Mateus, no livro de Marcos e no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus vai dizer assim, criança: Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E o versículo 26 diz assim: E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? A nossa história, criança, vai começar quando nós lemos na Bíblia que um amigo de Jesus chamado Judas. Este homem vendeu Jesus por 30 moedas de pratas, crianças. O que é vender Jesus, Dadá? Ele traiu Jesus, ele deu 30 moedas de pratas e entregou onde Jesus estava para que os soldados fossem lá prender Jesus. A Bíblia conta, crianças, que ele combinou com os soldados assim: aquele que eu chegar e der um beijo, este é Jesus. E foi assim, crianças. Depois que Jesus comeu a última refeição, que a Bíblia chama de a última ceia antes da Páscoa, com seus amigos discípulos, Judas saiu dali, foi lá e vendeu Jesus por essas 30 moedas de pratas. Jesus estava lá no jardim orando, quando os soldados chegaram e Judas fez exatamente o que ele disse. Chegou perto de Jesus, deu um beijo nele e neste momento os soldados prenderam Jesus. Após então Jesus ser preso, levaram ele até um homem chamado Pilatos, que era o governador da época, ele que decidia as leis, crianças. E naquela época, crianças, era comum eles soltarem um preso na época da Páscoa. Então, havia ali Jesus que estava preso e havia um homem chamado Barrabás. Este homem era ladrão, havia cometido vários crimes, feito várias coisas feias. Então, Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte Jesus, que chamam o Cristo, ou Barrabás? O que vocês acham que o povo escolheu, crianças? Pois é, o povo escolheu que soltassem Barrabás e gritava: crucifica Jesus! E então Pilatos ficou sem entender nada, porque ele disse: mas ele não fez mal algum. Mas o povo ficava falando cada vez mais alto: crucifica-o! Crucifica-o! E assim, crianças, Jesus foi levado à crucificação. Era na sexta-feira. Após Jesus ter carregado a sua cruz por um longo caminho, onde enquanto ele carregava, ele foi surrado, crianças, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele caiu carregando a sua cruz. A Bíblia conta que os soldados colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e colocaram Jesus na cruz, pregaram as suas mãos e os seus pés. Ali, naquele dia, havia dois homens que foram crucificados junto com Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Esses dois homens, crianças, eles estavam aqui porque eles mereciam. Enquanto Jesus estava crucificado, um dos ladrões olhou para Jesus e falou: Tu não és o Cristo? Tu não tens poder para te salvar? Salva a ti e salva nós dois também. Mas o outro ladrão olhou para ele e disse: Você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos estar aqui. Agora, este homem não fez mal nenhum. E ele olhou para Jesus e disse: Lembra-se de mim quando voltares com o teu reino. E Jesus, crianças, olhou para ele e disse: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando estava próximo das 3 horas da tarde, crianças, Jesus olhava para aquela multidão e disse para Deus: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E depois disso, crianças, tudo ficou escuro. A Bíblia diz que lá no templo havia uma cortina que separava até onde as pessoas podiam chegar ou não. Aquela cortina foi rasgada. E neste momento, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E neste momento, Jesus morreu. E após Jesus ter morrido, crianças, veio um homem daquele lugar chamado José. Ele não concordava com tudo que haviam feito com Jesus. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para ser enterrado. E Pilatos deu a ele. Então a Bíblia diz que enrolaram o corpo de Jesus num pano de linho, crianças.
e foi levado então até um túmulo que nunca havia sido usado por ninguém, um túmulo novo. E o corpo de Jesus foi colocado ali, dentro daquele túmulo, crianças. Foi enrolado e colocado lá. E a pedra foi colocada no túmulo onde estava Jesus. Será que a nossa história acaba assim, com Jesus morto dentro de um túmulo? Então, crianças, passou o sábado e chegou o domingo, o terceiro dia após a morte de Jesus. As mulheres foram bem cedinho, onde estava o corpo de Jesus, porque elas queriam colocar perfume no seu corpo. Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Elas não entenderam nada. Então, crianças, apareceu um anjo e disse a elas: por que vocês estão procurando Jesus no meio dos mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Venham e vejam onde o seu corpo foi sepultado. E quando as mulheres chegaram no túmulo, crianças, elas entraram e não encontraram o corpo de Jesus. Elas encontraram apenas aquele pano de linho dobrado onde estava o corpo de Jesus. Quando elas viram isso, elas ficaram com muito medo. Então elas foram correndo contar aos discípulos de Jesus o que havia acontecido. E quando elas estavam indo contar para os discípulos o que havia acontecido, alguém apareceu para elas, crianças. Quem você acha que apareceu para ela? Ele mesmo, crianças, Jesus ressuscitado, apareceu para elas. Elas olharam para Jesus, queriam tocar em Jesus, adorar, e Jesus disse: não, ainda vocês não podem me tocar. Vão e digam aos meus amigos que me esperem lá na Galileia, que eu vou estar com eles. E assim aconteceu, crianças. A Bíblia conta que Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou por volta de 40 dias ainda com seus discípulos. Ele foi e encontrou os discípulos no lugar que ele havia dito que estaria. Essa é a nossa Páscoa, crianças, a morte e a ressurreição de Jesus. E Jesus fez tudo isso, crianças, porque ele amou a mim e amou você. Essa cruz era para Barrabás, essa cruz era para mim, era para você, mas Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus foi castigado por mim e por você. A cruz era para quem cometia pecados. Jesus não havia cometido pecado nenhum. Eu e você que cometemos pecado, nós merecíamos a cruz, mas Jesus morreu em nosso lugar. Sabe? Embora ele foi pregado, as suas mãos foram pregadas naquela cruz, se ele quisesse, ele tinha o poder de descer daquela cruz. Não foi os pregos que mantiveram ele preso ali, mas foi o amor dele por mim e por você. Hoje, como gratidão, o que nós podemos fazer por Jesus? Amar ele, crer em Jesus e receber a salvação em Cristo Jesus. Antes de Jesus subir aos céus, ele falou algo aos seus discípulos, e isso ele fala para mim e fala para você também. Nós lemos lá no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus falou aos discípulos: ensine-os a guardar tudo que tem ordenado, tudo que Jesus havia ensinado a eles. E a mensagem da cruz, a história da Páscoa, nós devemos levar a todo mundo. Então, amadinho, saia por aí dizendo que essa é a sua Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, que ele morreu pelos meus e os seus pecados, e que você crê em Jesus como Filho de Deus e que ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Jesus morreu por mim e por você para nos salvar dos nossos pecados. E hoje, quando nós cremos em Jesus, nós podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A nossa história, crianças, é assim. Jesus, ele passou pela cruz, Jesus, ele morreu na cruz. Mas hoje Jesus não está morto na cruz. A cruz, ela está vazia. O túmulo onde Jesus foi colocado está vazio. O corpo dele não está lá. E Jesus, ele vive, e ele vive dentro de nós. Que você tenha uma linda e uma abençoada semana, uma feliz Páscoa e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!